Os comandantes do Kremlin estavam confiantes de que suas mais novas armas de última geração seriam mais do que suficientes para deter as forças da Ucrânia em seu avanço. Eles estavam completamente enganados. As armas mais recentes e avançadas da Rússia foram mais uma vez eliminadas em um instante, varridas do campo de batalha, como tantas outras antes delas. O Kremlin continua colocando seus recursos em campo, mas a Ucrânia simplesmente continua derrubando todos eles, desde tanques e veículos blindados até sistemas de defesa aérea e radares. É um sinal de como a Ucrânia se fortaleceu, e a Rússia começa a ficar desesperada enquanto a guerra se aproxima do 4º aniversário. Esta última notícia da guerra vem diretamente das forças de defesa do sul da Ucrânia, que, como o nome indica, normalmente operam nas regiões do sul do país, como Kherson e Zaporizhia. As forças publicaram um post no Facebook no dia 13 de novembro, revelando a grande quantidade de alvos russos que conseguiram eliminar nas últimas 24 horas. Sistemas de mísseis antiaéreos inimigos BUKM-3 e OSA foram destruídos no sul durante o último dia. As forças de defesa do sul da Ucrânia seguem atacando posições e áreas de retaguarda inimigas. No último dia, as perdas inimigas chegaram a 239 ocupantes. Um tanque, um sistema de defesa aérea, BUK-M3, um sistema de mísseis antiaéreos, OSA, 4 sistemas de artilharia, 22 unidades de equipamentos automotivos, 2 sistemas de guerra eletrônica, uma estação de radar, um quadriciclo, 5 motocicletas, um bug, 3 patinetes elétricos, uma unidade de equipamento de engenharia, 3 antenas de comunicação. Destruíram 37 abrigos de pessoal. Defesa aérea do Grupo de Forças do Sul destruiu 30 drones, Shahed 136, 131 na zona operacional. As operações de combate continuam. Esse é um número incrível de alvos neutralizados em apenas um dia, e cada um deles merece ser comemorado. É animador ver a Ucrânia destruindo sistemas de artilharia russos, usados para bombardear tropas e postos de comando na linha de frente, assim como uma estação de radar e sistemas de guerra eletrônica que se tornaram equipamentos tão importantes e essenciais nesta guerra. Mais um tanque russo eliminado é mais uma boa notícia somada aos milhares de outros tanques que as forças ucranianas conseguiram destruir ao longo do conflito até agora. E quase 240 soldados eliminados. Recrutadores russos terão que se esforçar novamente para convencer mais compatriotas a se alistarem e entrarem no moedor de carne. No entanto, entre todos os recursos impressionantes dessa lista, 2 deles se destacam como provavelmente mais importantes do que todos os outros. O sistema de defesa aérea BUK-M3 e o sistema de mísseis antiaéreos OSA. Esses não são apenas sistemas de defesa aérea comuns. Eles são 2 dos melhores sistemas da Rússia, especialmente o BUK-M3, que custa milhões de dólares para fabricar. É a versão mais recente e considerada a melhor da longa família Buk de sistemas de mísseis superficiar de médio alcance. Os modelos originais vêm da época da União Soviética. Houve várias variantes ao longo das décadas desde que o Buk original entrou em serviço no início dos anos de 1980, incluindo o Buk M1, Buk M1-2 e o Buk M2. O M3 mantém os fundamentos dos antecessores, mas traz tecnologia mais moderna e avançada. Desenvolvido na década de 2010 e em serviço desde 2016, trouxe muitos benefícios em alcance, velocidade do míssil e velocidade máxima do alvo. Algumas de suas especificações técnicas mais impressionantes incluem um alcance de 16 a 435 milhas, alcance de altitude de 49 a 114.829 pés. E velocidade máxima de Mach 88 ou 6.700 milhas por hora. Testes e dados reais indicam que o Buk M3 tem 95% de chance de acertar aeronaves inimigas. Taxas de sucesso: 70% para mísseis balísticos e 80% para mísseis de cruzeiro em aproximação. Ele é mais resistente a contramedidas eletrônicas e alvos ágeis que muitos outros sistemas de defesa aérea, inclusive os Buk anteriores. Seus mísseis interceptadores alcançam até Mach 4,6 ou 5.600 km/h.
manobrando no ar com lemes aerodinâmicos e reativos para localizar e atingir alvos com precisão cirúrgica. Fontes russas afirmam que esse sistema é tão eficiente que pode derrubar até os mísseis americanos MGM-140 considerados dos melhores balísticos do mundo. Vale notar que isso nunca foi comprovado, mas não há dúvidas de que o Buk M3 é um equipamento poderoso e impressionante, em mais de um sentido. Isso é parte do motivo pelo qual custa tanto para ser produzido, com valores médios em torno de 45 milhões de dólares por sistema. Cada sistema normalmente é composto por um veículo de comando, um veículo radar de aquisição de alvos radar, de aquisição de alvos para coletar informações sobre alvos inimigos, 6 veículos transportadores, eretores, lançadores e radar, e 3 veículos Transporter Erector Launcher, Transporter Erector Launcher. Apesar do preço alto e das especificações avançadas, o Buk M3 não tem sido um alvo difícil para as forças ucranianas destruírem. Além da última destruição no sul da Ucrânia, já houve relatos anteriores desses sistemas sendo danificados ou destruídos por drones ucranianos. Recentemente, surgiram relatos de que as forças especiais ucranianas se uniram ao movimento russo Chornya Iskru, Faísca Negra, para realizar um ataque transfronteiriço. Isso também destruiu outro sistema Buk M3 em Rostov, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Um dos principais sistemas de radar da Rússia, o Nebo-U, também foi danificado no ataque, com um relatório completo e detalhado compartilhado mais uma vez no Facebook. Pela conta oficial do Comando das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, as Forças de Operações Especiais destruíram o Buk M3 mais recente e atingiram o radar Nebo-U russo. Na noite de 28 de setembro, as Forças de Operações Especiais da Ucrânia atuaram junto ao movimento insurgente na Federação Russa. Chornya Iskra adotou ações especiais que desativaram 2 elementos críticos da defesa aérea inimiga. Na região de Rostov, o sistema de mísseis antiaéreos Buk M3 e a estação de radar de detecção precoce Nebo-U foram transformados em sucata. O custo de cada um dos complexos é medido em várias centenas de milhões de dólares. O Buk M3 é capaz de atingir alvos a uma distância de até 80 quilômetros, e o Nebo-U pode detectar caças a uma distância de até 400 quilômetros. Ambos os sistemas ameaçavam a aviação de combate ucraniana na linha de frente e dificultavam ataques profundos do país. Esses complexos, porém, não estarão mais disponíveis. Como destaca o post, sistemas como o Buk M3 são valiosos para a Rússia porque impedem ataques profundos das forças ucranianas em várias regiões do país. Esses ataques, que nas últimas semanas e meses têm se concentrado principalmente em alvos de infraestrutura de combustível e petróleo, são, sem dúvida, a maneira mais eficaz de causar danos ao Kremlin e, potencialmente, pôr fim à guerra. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, admitiu isso em setembro ao dizer: as sanções mais eficazes e rápidas são os incêndios nas refinarias, terminais e depósitos de petróleo da Rússia. Restringimos fortemente a indústria de petróleo da Rússia, o que limita bastante a guerra. Essas sanções citadas por Zelensky só são possíveis enquanto a Rússia não possuir sistemas de defesa aérea para proteger sua infraestrutura petrolífera. Por isso, além de mirar oleodutos, refinarias e estações de bombeamento, as forças da Ucrânia não podem deixar de reconhecer a importância de também identificar e atacar sistemas como os Buk M3 e estações de radar Nebo-U. Felizmente, a Ucrânia está ciente disso e vem fazendo um excelente trabalho ao localizar e eliminar as defesas aéreas russas onde quer que estejam. Junto com o Buk M3, por exemplo, as forças do Sul também mencionaram a eliminação de outro sistema de defesa aérea russo, o OSA, também conhecido como GSO ou WASP, o 9K-33 OSA, um dos sistemas míssil superfície e ar mais antigos no arsenal russo. Desenvolvido na União Soviética nos anos 1960, foi usado pela primeira vez em 1972. No entanto, apesar de ser mais antigo do que sistemas como o Buk M3, está longe de ser um sistema irrelevante ou ultrapassado e ainda tem muito valor a oferecer. Foi uma criação inédita no mundo quando foi lançada.
sendo o primeiro sistema móvel de defesa aérea a incorporar seus próprios radares de engajamento, tudo em um único veículo. E embora tenham existido diferentes versões desse sistema ao longo dos anos, todas elas apresentam essa característica de tudo em um. Veículos especializados capazes de detectar, rastrear e interceptar aeronaves inimigas, sozinhos ou com apoio de radares de vigilância. Por isso, os sistemas GSA são conhecidos pela mobilidade, pois precisam só de um veículo, não vários separados. Eles podem percorrer até aproximadamente 500 quilômetros. São totalmente anfíbios, transportáveis por via aérea e atingem até 80 quilômetros em terra ou 8 quilômetros por hora. Na água. Cada sistema utiliza 9 mísseis M33 com mais de 3 metros de comprimento e ogivas de 15 quilos. Alcançam até 150 quilômetros de operação. Atingem até 12 mil metros de altitude. 12 mil metros com velocidade máxima de Mach 2,9, cerca de 1.020 metros por segundo. Os sistemas OSAS-AM foram usados em vários conflitos, como a Guerra do Líbano, 1982, Guerra do Golfo, 1991, Guerra Russo-Georgiana, 2008, Guerra Civil do Iêmen e na Ucrânia. Apesar do buque M3 ter maior alcance e mísseis mais rápidos, o OSA ainda é importante no exército russo, oferecendo cobertura de curto alcance para forças terrestres e ativos contra ameaças de baixa a média altitude. Variantes mais avançadas e modernas também atuam na linha de frente, defendendo formações e pontos logísticos. No entanto, assim como aconteceu com os buque M3, as forças ucranianas claramente descobriram como atacar os pontos fracos do OLSA desde então. A Rússia já perdeu pelo menos 32 desses sistemas de mísseis desde o início da guerra, além do mais recente, que foi destruído no sul da Ucrânia. Outro OLSA teria sido destruído há poucos dias em um esforço conjunto, envolvendo tanto a Marinha Ucraniana quanto a Guarda Nacional. Segundo o relatório da Marinha, em 29 de outubro, operadores de drones dos fuzileiros navais da Ucrânia localizaram e seguiram o sistema míssil superficiar, que depois foi destruído pela Guarda Nacional. Imagens do ataque também foram compartilhadas online, revelando como as forças russas tentaram esconder o Ossa em uma linha de árvores. Mas o esconderijo deles não foi bom o suficiente para evitar a detecção e destruição pelos drones ucranianos. A Ucrânia intensificou recentemente a ofensiva para localizar e eliminar defesas aéreas inimigas. Além de todos os incidentes mencionados, as forças de Kiev também comemoraram a destruição de mais um buque M3 no final de outubro. Graças aos esforços inspiradores da Brigada Chorny Lis, ou Floresta Negra, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou no Telegram que os batedores da Brigada Floresta Negra localizaram e ajustaram o fogo sobre outro sistema russo de mísseis antiaéreos. O sistema de defesa aérea atingido custa 45 milhões de dólares. O combate segue. A postagem incluiu evidências em vídeo do ataque. E mais uma vez, parece que os russos fizeram o possível para esconder suas defesas aéreas entre as árvores, esperando que os drones ucranianos pudessem não percebê-las. Novamente, eles erraram. No ar, com visão panorâmica da paisagem. Operadores de drones ucranianos conseguem facilmente vasculhar a área e identificar grandes alvos, como baterias antiaéreas e lançadores de mísseis. Não importa o quanto as tropas russas tentem escondê-los. E eles continuarão encontrando e destruindo esses equipamentos, deixando o Kremlin com dezenas de milhões de dólares em sucata fumegante, vez após vez. Dias antes do ataque ser relatado, outro buque M3 foi destruído, assim como alguns radares de vigilância Nebo SVU que estavam situados nas regiões ocupadas de Zaporizhia, Kherson e Crimeia. Desta vez, a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia relatou o ocorrido em sua conta oficial no Telegram. Outro prêmio gordo, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025. Os mestres do Departamento de Operações Ativas do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia descobriram e destruíram 3 caros sistemas de defesa aérea do Exército de Ocupação Russo.
Disparo autopropulsado do Buka M3 e 2 radares IL-119 Nebo SVU. Os sistemas de defesa aérea dos moscovitas foram eliminados nos territórios temporariamente ocupados das regiões de Zaporígia, Kherson e da República Autônoma da Crimeia. Imagens de drone do ataque divulgadas online mostram o momento do impacto e confirmam a destruição total das duas instalações de radar. Além disso, o Buk M3. Os operadores da Ucrânia atacam não só Buks e Ossas, mas também outros sistemas de defesa aérea e mísseis avançados da Rússia. Não escapam dos enxames e ataques precisos de Kiev. Em outubro, as Forças de Operações Especiais da Ucrânia destruíram um lançador S-400 Triumph da Rússia, assim como um depósito de munição pertencente ao 18º Exército na Crimeia ocupada. O sistema míssil Superfície-Ar S-400 é um dos ativos mais valiosos do Kremlin. Criado nos anos 1990 para substituir os S-300, o S-400 entrou em serviço em 2007 e depois foi sucedido pelo S-500. Ele ainda é uma das peças mais confiáveis e caras da defesa aérea russa, com bateria e mísseis de reserva custando cerca de 500 milhões de dólares. O Kremlin tem dependido fortemente dos S-400 até agora durante a guerra, implantando-os tanto em territórios ocupados quanto em suas próprias regiões, para proteger locais importantes na linha de frente e peças estratégicas de infraestrutura. Apesar de serem vistos pelo Kremlin como uma das melhores defesas aéreas do mundo, vários foram destruídos recentemente por drones ucranianos. O último estava estacionado perto de Yevpatoria, oeste da Crimeia, e imagens mostram drones ucranianos localizando e indo direto ao lançador S-400. Imagens adicionais mostram outro drone atingindo o telhado de um suposto depósito de munição em Simferopol, no sul da Crimeia. O que torna esses incidentes ainda mais impressionantes é que a Ucrânia está conseguindo realizar esses ataques devastadores, mesmo enquanto resiste a bombardeios quase constantes de mísseis e drones russos, além de ataques na linha de frente. Na verdade, no mesmo dia em que relataram a recente destruição dos sistemas russos Buk M3 e OSA, as Forças de Defesa do Sul da Ucrânia divulgaram novo relatório destacando os numerosos confrontos, ataques aéreos e drones kamikaze nas regiões do sul do país. A situação no sul da Ucrânia continua difícil. Nas últimas 24 horas, o inimigo atacou quase sem parar o sul. Drones. Shahed 130 e 131 lançaram 2 ataques com mísseis na região de Odessa e 2 ataques aéreos com 7 bombas aéreas modificadas. 28 confrontos ocorreram nas últimas 24 horas. Na direção de Oleksandrivka, as forças de defesa repeliram 15 ataques às posições das nossas tropas. Na direção de Huliaipil, os soldados ucranianos repeliram 6 ataques inimigos. Na direção de Urakiv, as tropas invasoras tentaram atacar as posições dos nossos defensores 5 vezes. Na direção de Dnieper, o inimigo tentou 2 ataques. Na zona operacional do Grupo de Forças do Sul, nas últimas 24 horas, o inimigo usou cerca de 1.360 drones kamikaze de várias modificações e realizou cerca de 240 lançamentos de UAVs, utilizando 269 munições. O bombardeio de artilharia dos ocupantes às nossas posições continua. Ontem houve 475 bombardeios com mais de 1.870 munições. Então, não só as forças ucranianas estão conseguindo resistir a esses ataques intensos e implacáveis, mas também estão encontrando recursos e oportunidades para revidar. E enquanto muitos dos drones da Rússia são abatidos pelas excelentes defesas aéreas da Ucrânia, caindo inofensivamente ao chão antes mesmo de chegarem perto do que pretendiam destruir, os drones ucranianos mostram-se mais eficientes em localizar e eliminar alvos. À medida que eles destroem cada vez mais os caros sistemas de defesa aérea e radares de longo alcance da Rússia, novas brechas vão se abrindo pelo território inimigo. Drones e mísseis aproveitam essas brechas para atingir mais alvos e causar mais caos ao Kremlin. Resumindo, cada ataque bem-sucedido facilita o próximo, pois restam menos defesas. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, a Rússia pode em breve ficar sem sistemas de defesa aérea,
deixando várias regiões, cidades, vilarejos e posições na linha de frente expostas e indefesas. Veja este vídeo para entender como as defesas aéreas da Rússia falharam contra os ataques de drones da Ucrânia. Ou veja este para notar como até Putin começa a demonstrar medo e inquietação com a aproximação dos drones ucranianos à sua fortaleza em Moscou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Assim, você pode continuar informado e atualizado sobre todas as últimas notícias de última hora e os principais desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, além de outros conflitos importantes ao redor do mundo.